Boa tarde, irmãos. Hoje é dia 7 de setembro. São 13 horas e 45 minutos aproximadamente aqui em Porto Alegre. Irmão, tá frio aqui para quem não é daqui, para quem é lá do Nordeste, que lá as 4 estações do ano são verão, calor, mormaço e quentura. Aqui tá frio, continua frio aqui, muito frio. Além de frio, ainda tá chuvoso o tempo, né? Muita umidade no ar. Mas então eu sou o Sérgio Vaz, o irmão Sérgio Vaz, e estamos chegando aqui para a gravação de mais um vídeo de estudo do Apocalipse. O vídeo número 12, se não me falha a memória, é o número 12. Então hoje, irmãos, a gente vai entrar no capítulo 5 do livro de Apocalipse. E vamos começar a tratar da abertura dos selos, né? Aquele livro selado com 7 selos, o rolo, na verdade, né? Então nós vamos começar a tratar desse assunto aí. Bom, se você que está assistindo o vídeo ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho e dê o like, para ajudar a alavancar ou a fortalecer o canal junto ao YouTube, para que ele possa começar a ser mais oferecido, mais mostrado, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então eu vou te dar 2 segundinhos para você se inscrever, ativar o sininho e dar o like. Vamos lá então? 2 segundinhos. Beleza, muito obrigado por ter se inscrito, por ter ativado o sininho, por ter dado o like. Então agora, a partir de agora, você vai receber todas as notificações quando tiver vídeo novo no canal. Então vamos, irmãos, ao estudo então propriamente dito, lá em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. É todo o conteúdo do livro, né? São 14 versículos no capítulo 5 de Apocalipse. Vamos à leitura, então, do que diz a palavra de Deus. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. A destra é a mão direita do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém. A palavra de Deus é simplesmente maravilhosa, né, irmãos? Então temos aqui a continuação da visão de Apocalipse 4, sobre a santidade e glória de Deus no trono. Agora no capítulo 5, a visão de João é ampliada. Os holofotes agora estão apontados para um livro em formato de rolo. Naquela época, os livros não eram como conhecemos hoje, eram em rolo, de papiro. João vê esse rolo na mão direita daquele que está assentado sobre o trono, na destra daquele que está assentado sobre o trono. E tudo que está à direita de Deus é relacionado com redenção e salvação. O livro estava na mão direita de Deus. Ele separará os cabritos das ovelhas e dirá àqueles à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino. Ou, outras traduções: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino. Aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Lá em Mateus, capítulo 25, versículos 34 ao 41. Jesus mesmo está assentado à direita da majestade de Deus, pois na mão direita está a força, do lado direito de Deus está a força. O livro que João vê está, portanto, na mão direita de Deus. O rolo está selado com 7 selos e escrito em ambos os lados, ou seja, por dentro e por fora. Quando se lê todo o capítulo, percebemos que esse rolo selado na mão direita daquele que está sentado sobre o trono é de extrema importância.
Esse rolo é tão importante que o Cordeiro de Deus é levado a agir. E então, o cântico do Cordeiro é cantado. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Oh, glória a Deus! Quando o Cordeiro estende a mão para tomar o livro da mão direita daquele que está sentado sobre o trono, os 24 anciãos começam a entoar o cântico do Cordeiro. Esse rolo é tão importante e especial que ninguém mais era digno de abri-lo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. No versículo 3 está escrito isso. Mas o que será? O que poderia estar escrito nesse livro para que ele fosse tão especial? Esse rolo, esse livro, trata do dia da redenção que está adiante de nós. Pois a redenção acontecida na cruz do Calvário não tem efeito apenas para a nossa situação atual. Ela também tem efeito para a eternidade. E isto não só para nós, não é só para nós, é para todo o universo. Essa é a redenção futura. A redenção através de Jesus Cristo é uma força viva que dá vida e estende-se a todo o futuro que está diante de nós. E sobre isso está dito lá no capítulo 21, versículo 15. Eis que faço novas todas as coisas. Esse rolo não é também o livro da vida, nem tampouco o livro da vida do Cordeiro. Esse documento, que se encontra na mão direita daquele que está sentado no trono, é o testamento de Deus e do Cordeiro. Testamento significa vontade final. Trata-se da expressão da última vontade. Com Deus, entretanto, não se trata da última vontade no sentido em que nós conhecemos hoje a validade de um testamento. Com Deus é diferente. Não se trata da última vontade nesse sentido, porque ele não morre, ele é eterno. Trata-se, portanto, da sua vontade para toda a eternidade. É isso que está contido nesse livro. Mas como podemos saber que é o testamento de Deus e do Cordeiro que está contido nesse livro? Primeiro, o conteúdo do rolo selado com 7 selos não permanece oculto, porque ele está escrito por dentro e por fora. Segundo, os 7 selos
com os quais o documento é selado indicam claramente que se trata de um testamento. Essa figura, aliás, era muito conhecida, muito comum para João. Porque naquele tempo, a lei para aplicação no Império Romano também era selada com 7 selos. Deus mostrou então a João, portanto, figuras que ele conhecia. Em terceiro lugar, o que estava estabelecido no testamento tornou-se válido quando foram desatados os selos, ou abertos os selos. Esses são os motivos para que a gente possa saber que aquele livro é o testamento de Deus e do Cordeiro. Bom, irmãos, a abertura de um testamento está sempre relacionado com uma certa tensão. Aqui, no âmbito celestial, esta tensão é completamente justificada. O anjo poderoso que pergunta com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, ou de abrir os seus selos? Lá no versículo 2 do capítulo 5. A voz desse anjo pôde ser ouvida em todos os lugares, no céu, na terra e até debaixo da terra. Mas não houve resposta a essa pergunta feita pelo anjo. Não havia ninguém que fosse digno para abrir o livro e desatar os 7 selos. Não era digno ninguém era digno nem de olhar para ele. Ficamos aqui, irmãos, neste vídeo número 12, para não ficar muito extenso. Esse capítulo 5, a interpretação dele é bem longa. Então a gente vai ter que dividir esse capítulo 5, talvez, em 3, no mínimo 3 vídeos, né? Para que não fique muito cansativo, não fique muito longo. Eu sei que alguns de vocês gostariam de ter uma sequência para ver mais, mas a gente não tem lá assim grande disponibilidade de tempo. Então um vídeo muito longo, a gente vai precisar dispor de um tempo de 25 minutos, pelo menos, né? E nem sempre todo mundo tem esse tempo disponível. Então hoje a gente fica por aqui, irmãos, e na sequência então vamos tratar, porque continua esse assunto da abertura do selo, que ninguém é digno de abrir o selo senão o cordeiro que foi morto, né? Para ganhar para Deus aqueles homens de toda língua, tribo, nação e povo, né, para se tornarem reis e sacerdotes no reino de Deus. E o reino de Deus será desses que foram eleitos, né, e comprados pelo sangue do Cordeiro. Lembrando, irmãos, para quem não está bem prevenido, para quem não está bem alerta, prestem atenção nos acontecimentos mundiais. Prestem atenção na profecia, porque a vinda de Jesus está às portas. Estamos há muito pouco tempo desse dia, que há de ser um dia maravilhoso para todos nós que pertencemos à Igreja de Jesus. Então estejamos preparados, nós somos a noiva que ele vem buscar.
Então que a noiva esteja ataviada, enfeitada, preparada, com bastante azeite na sua lamparina, com bastante presença do Espírito Santo na nossa vida. Esse azeite da parábola das 10 virgens representa a presença do Espírito Santo. O azeite nas Escrituras representa o Espírito Santo de Deus. Então que a gente esteja com bastante azeite nas nossas lamparinas, que estejamos preparados para quando ouvirmos o clamor, quando ouvirmos a trombeta de Deus, a última trombeta de Deus, a gente possa ser recolhidos pelos anjos e levados até as nuvens para nos encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não percam então os próximos vídeos na continuação, na sequência desse estudo do livro do Apocalipse. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês, que tenham um bom feriado de 7 de setembro. Até coloquei uma bandeirinha do Brasil ali atrás para marcar esse dia, o dia desse vídeo. Dia 7 de setembro, o dia em que o Brasil comemora a sua independência em relação ao Reino de Portugal. Então, que tenham todos um bom final de feriado, que tenham todos uma boa semana de trabalho junto a Deus, com a presença de Deus, e que Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. Amém.